Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejamos todos muito bem, obrigada. E let's continuar nossas lições, não é mesmo? Hoje a gente vai começar a matéria nova. Semana passada eu fiz com vocês o capítulo 2 completo do workbook. Eu vou mandar para vocês. Apesar que é que no momento dessa gravação eu não mandei ainda, mas na hora que eu mandar este vídeo, com certeza já vou ter mandado a correção do exercício para vocês, tá? Só não vou ter corrigido mesmo o exercício 12, que eu tinha falado para vocês que não tinha como eu corrigir grupal, né? Não corrigi o 11 também, porque ele era de ligar e não ia ter uma maneira específica de eu conseguir fazer isso. E não corrigi o 6, porque é aquele das bandeiras. E aquele lá eu sei que vocês todos acertaram, tá? E aí, hoje a gente vai começar o capítulo 6. Opa, capítulo 6, doida. O capítulo 3 do livro de vocês, tá? E ele começa na página 46, a matéria que vocês vão ver hoje, tá bom? Eu fiz para vocês aqui um texto explicando a matéria. Eu vou ler junto com vocês, vou explicando ponto por ponto. E depois tem exercício para ser feito. E esse exercício ele vai ser feito no livro, tá? Então vamos lá. Double Weight Questions é o título aqui. E aí a gente tem aqui as Double Weight Questions e aí entre parênteses Double Weight Q ou Question Words, que são jeitos que vocês podem encontrar também se referindo a esse mesmo assunto. São palavras usadas para criar perguntas com respostas direcionadas. Ou seja, gente, é quando você está falando de um assunto e a resposta para esse assunto ela é específica, tá? Vocês vão entender logo logo quando eu começar a mostrar para vocês as Double Weight Questions. E aí vai ficando mais fácil. Cada uma delas tem uma função, significado, tendo também maneiras apropriadas para responder. Então aqui, quando a gente está falando das Double Weight Questions, a gente tem o que está sendo perguntado, né? Que tem um sentido específico e um jeito certo de você responder. As Double Weight Questions, elas não são perguntas, aliás. Não são perguntas de sim ou não. Elas são perguntas que exigem uma resposta mais elaborada, que existe uma resposta mais pensada, enfim, uma resposta mais produzida, vamos colocar assim. As Double Weight Questions mais comuns que a gente tem, que inclusive são as primeiras que a gente aprende no inglês, são what, when, where, which, who, why e how, ok? Então vamos lá do comecinho. What significa o que ou qual. When, quando. Where, onde. Which, qual. Who, quem. Why, por quê? De pergunta. E how, como, ok? O what e o which, eles dois têm a mesma tradução ali, né, do qual. Eu vou explicar para vocês a diferença de um e de outro, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre os outros, as outras Double Weight Questions que a gente está vendo aqui. Então tá, a primeira ali, depois do what, é o when. Se eu perguntar alguma coisa com when, ou seja, com quando, na minha resposta, eu preciso falar de algum momento, ou uma data e etc. Por exemplo, assim, when is your birthday? When is your birthday? Tinha inclusive essa pergunta lá naquele texto do Ed Sheeran que vocês fizeram semana passada. Quando que era o aniversário dele? Mas quando? Então vocês fizeram o quê? Deram uma data. A terceira, where? Onde? Se eu pergunto alguma coisa com onde, eu quero uma localização, eu quero um endereço. Então, por exemplo, where is... where are you from? Where are you from? Essa também estava lá. A gente fez esse tipo de pergunta lá quando a gente aprendeu os countries and nationalities.
Então, da onde você vem, da onde você é. Which, eu vou explicar daqui a pouco. Who. Who é sempre que você estiver se referindo a alguém. Então, você quer saber quem fez alguma coisa, quem está em algum lugar, quem vai para algum lugar, enfim. Então, quando você usa who, a sua resposta ela tem que ter sempre o nome de uma pessoa, ou o animalzinho, ou o que seja, sempre referindo-se a alguém. Why, que é o porquê de pergunta. Quando você pergunta com porquê, você quer justificativa. Então, você quer que a pessoa te explique a motivação dela para ter feito qualquer coisa, ou para fazer qualquer coisa, ou para alguma coisa ter acontecido, e etc, tá? E por último, e não menos importante, o how. Aqui o how ele é usado para perguntar qual a maneira que alguma coisa aconteceu. Por exemplo, assim, como você comprou este carro? Ou então, como você chegou até a escola hoje? Como você vai para o trabalho todos os dias? Eu tenho que responder o quê? Com a maneira que isso acontece. Então, como você comprou esse carro? Ah, eu ganhei na loteria. Como você veio para a escola? Ah, eu vim de ônibus. Como você vai para o trabalho todos os dias? Ah, eu vou de carro. Então, todas essas perguntas que tem how, você vai trabalhar dessa maneira que eu mostrei para vocês. Aqui, agora sim, eu vou explicar para vocês a diferença do what e do which, tá? Quando o what significa qual, tá, gente? Porque ele também pode significar o quê? Ali, qual que é a diferença deles dois? O what, ele vai ser usado quando a sua pergunta não tem uma resposta certa. Quando ela não tem opções. Qualquer resposta que você der é a resposta certa. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual o seu sabor favorito de sorvete, se, por exemplo, a Eduarda responder chocolate, a Mariazinha responde creme, o Paulinho responde morango, a Pamela responde como é o nome? Kiwi, o Joãozinho fala, eu gosto de pistache. Todas essas respostas que eu recebi estão corretas. Por quê? Quando eu perguntei com what, eu não dei limite para esse tipo de resposta. O limite, claro, é falar sobre sorvete, tem que ser sobre sorvete. Mas qualquer sabor que você respondesse para mim, eu teria que aceitar. Porque eu perguntei qual o seu favorito. Então aqui, por exemplo, tem até o exemplo da cor. What's your favorite color? Qualquer cor que você me responder aqui vai ficar correto. Então, se eu pergunto, what's your favorite color? Ah, my favorite color is blue. My favorite color is white. My favorite color is purple. E assim sucessivamente. Qualquer resposta é resposta aqui. Com o which, por outro lado, a gente vai trabalhar limite, opção. A gente vai deixar a pessoa escolher dentro das opções, dentro das daquelas que a gente vai oferecer para ela, tá? Então, por exemplo, eu vou repetir a mesma pergunta. What's your favorite color? Blue or pink? Quando eu faço essa pergunta e automaticamente eu acrescento aqui opções, dou escolhas para a pessoa, qualquer coisa que ela me responder que não seja blue or pink, que são as que eu dei aqui, eu vou estar considerando errado. Por quê? Para mim não importa se você gosta de preto, de branco, de vermelho, de amarelo. O que eu quero saber é entre o azul e o rosa, qual desses dois você gosta? Qual dentro das opções que eu te dei você quer? Se eu perguntar, which one is your favorite ice cream flavor? O sabor lá de sorvete. Which your favorite ice cream flavor? Strawberry, vanilla or chocolate? Eu tô te dando as opções. Eu quero saber se você gosta de morango, baunilha ou chocolate. Se você responder para mim pistache, eu já não estou interessada, porque não foi o que eu perguntei. Entenderam? Então, what, a resposta é livre.
which, você precisa oferecer informação, oferecer opções. E caso a pessoa te pergunte dando opções, você tem que escolher dentre daquelas ali. Aí, tem mais uma coisinha que eu quero explicar para vocês aqui, tá? Que tem relação com as double H questions. O why, que é o porquê de pergunta, tá? Esse daqui, toda vez que vocês forem fazer uma pergunta com why, vocês precisam responder com because. Because, inclusive, é esse que tá grifadinho aqui. Por quê? Assim como em português, quando a gente tem a pergunta, a gente tem o porquê de pergunta e a gente tem os porquês de resposta, né? No inglês a gente também tem, só que a gente só tem dois e são palavras diferentes. O why você usa no começo da pergunta. O because você usa no começo da resposta. Isso nunca vai, inverter. Você não vai achar a pergunta com because e você não vai achar a resposta com why. Tá? Eles literalmente são presos na função que eles desempenham. Então, não vai acontecer. Coloquei, inclusive, aqui para vocês um exemplo de pergunta com why e a resposta. Why is Regina crying? Because she lost her puppy. Então, primeiro eu questionei, por que a Regina tá chorando? E aí, quando foram me responder, porque ela perdeu o seu cachorrinho, ok? Certo? Então, toda pergunta que vocês encontrarem que tiver why, ó, minha voz indo embora, na tua resposta, você vai sempre colocar because, ok? Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia trabalhar com a página 46 do Student Book de vocês, página 46? Muito que bem. Eu coloquei até a foto dela aqui no slide não, né? No Word bonitinho para vocês. E aí, vocês vão fazer esse exercício que tá aqui. Ele é o único exercício que vocês vão fazer hoje. A aula de hoje tá super light, tá super leve. E aí, como é que vai funcionar? Vocês têm aqui 8 perguntas prontas. Só que essas perguntas, elas estão sem suas respectivas question words. Ou seja, eu não sei qual que é a double H question word ou etc, né? Que eu tenho que colocar aqui. Eu vou ler a pergunta, eu vou ver o contexto e de acordo com o que ficar mais coerente, eu vou colocar uma double H question aqui. Então, essa é a função de vocês hoje, tá? Vocês vão completar essas perguntas usando a question word correta. É só vocês lerem a pergunta. Todas essas perguntas que tem aqui são coisas que vocês já viram nas unidades passadas. Então, essas perguntas vocês já viram antes. Não vai ser a primeira vez. E aí, vocês vão completar com a double H question que falta para essa pergunta ficar completa, tá? Isso tendo sido feito, quando vocês encontrarem todas as double H questions e souberem qual é cada pergunta, embaixo vocês vão responder a pergunta que se formou. Então, quando você terminar, tenta responder o que você criou. Porque se você conseguir responder tranquilo, você já sabe que você acertou. Se na hora da resposta der um bug de como responder, aí muito provavelmente você escolheu a double H question errada. Sorry, tava bebendo água, certo? Aqui embaixo na Functional Tips tem a explicação bem resumida do que eu mostrei para vocês ali em cima. Então, para a aula de hoje vai ser isso, tá? Vocês vão fazer somente esse exercício. E na semana que vem, a gente segue trabalhando um pouco mais de double H question em matéria nova. Beleza? Corrijam, inclusive, o workbook de vocês. Arrumem lá o que tiver de errado. Já, provavelmente, a essa altura já devo ter mandado para vocês, certo? E espero vocês na semana que vem para mais uma aula. Big beijos e boa semana.